Boa noite a todos e aqueles que estão também nos assistindo em casa. Mais uma vez é um privilégio estar aqui nessa noite. Quero ser um vaso de bênção. Será que nós somos um vaso de bênção mesmo? Ou é só da boca para fora? Eu estava, desde esse mês passado, estava meditando, orando, pedindo a Deus sabedoria para os textos, para a gente estudar. E minha leitura diária caiu no capítulo 5, né? Há um tempo atrás. E eu achei esse capítulo 5 de 2 Reis, capítulo 5, fantástico. E muitas pessoas, às vezes, quando você está seguindo outras igrejas, para você ser um pregador, você tem que fazer um curso de teologia. Mas o capítulo 5 aqui me mostrou uma coisa totalmente ao contrário. Que você não precisa fazer um curso de teologia, você tem que estudar, tem que orar. Primeira coisa, amar o Senhor. Obediência ao Senhor. E aproveitar as oportunidades, porque elas podem passar e nunca mais voltar. E essa jovem, ela foi fantástica. E ela mudou completamente, acho que a vida dela, como de uma família, como de várias pessoas, porque viu o que aconteceu nessa história verídica na palavra de Deus. Eu fiquei, se fosse eu ali, será que eu faria a diferença? Eu acho que os irmãos devem já estar sabendo quem é essa moça, né? Mas, no normal, né? Mas o que me chamou a atenção, a gente falou sobre isso na casa do Anderson, né? Aí ele falou assim, acho que tudo foi uma especulação, porque a Bíblia mesmo não narra, mas você pode colher bênçãos ou maldição com a sua vida. Por exemplo, ela aqui fala, no capítulo 2 Reis, capítulo 5, a cura de Naamã. A cura representa no passado a lepra. A lepra, pecado, uma separação. Eu fico imaginando, se eu não pudesse ver mais a minha esposa, com qualquer doença contagiosa, se eu não pudesse ver mais a minha esposa, nem os meus filhos abraçar, vir nas reuniões. Imagine os irmãos que estão acamados, que participavam continuamente do trabalho do Senhor, não só aqui, mas em toda parte do mundo, que quer vir na reunião não pode. A angústia, o sofrimento, podia estar ali, eu estava todo domingo ali, participando da ceia, dos estudos, olhando os irmãos cara a cara, e hoje eu não posso mais. Hoje eu não posso mais. E Naamã ali foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Ele tinha uma esposa, mas não tinha filhos. Pelo que narra a palavra de Deus, não tinha filho. E fala, cara, era leproso. E vamos ler 3 versículos de 2 Reis, capítulo 5, que fala assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: agora vamos nos colocar no lugar dela. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Eu botei várias conjuntações. Se fosse eu que tivesse no lugar dessa menina, e aquele general, como os soldados da Síria,
tivesse matado meu pai, minha mãe, meu avô, meus tios, meus amigos, meus companheiros, se tivesse saqueado a igreja aqui da Boa Nazaré, matado todo mundo, e tivesse sido preso, levado para a casa dele, para ser empregado dele, acorrentado. E eu, como cristão, como seria a minha atitude ali? Verso 5 diz assim: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Isso aí está falando segundo a carne, não é o Senhor, nosso Deus. Com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, como se tivesse seguido a Cristo. Olha só, então essa menina viveu isso. E sem saber. Na prática. Porque não estava acreditando. Porque a Bíblia não está descrita. Exatamente. Exatamente. E hoje, vivendo um passado bem recente, os trabalhos cristãos era grande. Muitos irmãos, muitas pessoas se convertendo. O evangelismo era pregado, era falado em todo lugar. Tinha concentração, até não vou falar o nome dele, que era uma segurança que nós vamos ter baseado na cidade nova. O ponto, acho que o ponto aqui da Boa Vista, tinha uma concentração de evangelismo, aqui da Boa Vista, quem já foi no Rio de Janeiro, quem participou aqui da Boa Vista, parece uma coisa enorme. E aquilo ali enchia de pessoas, de irmãos em Cristo, e convidava as pessoas, ela tinha conversão de pessoas salvas, nas favelas era pregado o Evangelho, nas casas dos irmãos era abrido portas para anunciar as boas novas, pessoas se convertiam, os cristãos tinham prazer, amor pelas almas perdidas. Ele não escolhia para quem ia pregar para lá, para cá. Não, vou pregar para a Estela, vou pregar para o Adriano, não vou pregar para o meu vizinho lá do lado. Aqui é o contrário. Essa menina, ela falou para a esposa da Amã, que a esposa falou para a Amã falou para o rei, e eles foram para Israel. Mas não estou muito preocupado com a cura de Amã, não. Porque nem precisava ser curado. Não estou preocupado, frisando que esse homem que nunca teve encontro com Cristo, ele teve encontro com Cristo. Ele teve encontro com Cristo. Precisava de alguém falar do Senhor para ele. De alguém falar para ele. E aí que vem a mudança. Como nosso irmão Adriano falou, aquela criança, ela não guardou aquele presente que nós recebemos um dia, quando tomamos uma decisão ao lado de Cristo. Ele não nos chamou covardes para fazer parte do seu rebanho. Ele não chamou pessoas para escolher um grupo para pregar. Não. Ele chamou pessoas imperfeitas, mas se tornaram perfeitas através de Cristo para anunciar as boas novas da salvação a todo o que crê. A palavra de Deus fala lá em Ezequiel 33:11. Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreria, ó casa de Israel? Vamos imaginar aqui, nesse contexto, dessa menina, alguma pessoa que não nos agrada. Um vizinho, um familiar, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E essa pessoa não é salva. E você é salvo. E essa pessoa morre sem Cristo. Por culpa nossa. E nós sabemos, quando uma pessoa morre sem Cristo, ela vai por lago de fogo, por tormento eterno. E essa menina
foi um instrumento usado para levar Naamã a se converter, e nós vamos encontrar ele na glória. De repente, encontramos aqueles soldados também. De repente, vamos encontrar o rei da Síria também. De repente, vamos encontrar várias e várias pessoas, porque de uma frase: quem dera que o meu Senhor estivesse em Israel, junto ao profeta. Uma simples frase. Ela não estudou para ser missionária, ela não fez nada disso. Ela só falou uma frase. O que nos impede? Foi um testemunho válido, porque a vida dela devia falar aquilo que ela sentia no seu coração, era exposto através da vida dela. Então teve poder aquela palavra dela, no sentido assim, de ter uma aceitação. A palavra dela teve uma aceitação. Quer dizer, porque aquela senhora dela deu ouvidos, deu crédito à palavra dela, né? Porque ela vivia aquilo que ela pregava. Exatamente. E interessante dessa menina, a responsabilidade, nós como os pais. Não vamos levar nossos filhos nas reuniões, não. Estão muito cansados. Os pais dela deveriam conhecer muito bem o profeta, deveria valorizar a palavra do profeta, tanto que ela sabia que estava falando. E a criança, ela guarda. E ela deve ter visto várias coisas que aconteceu. E ela foi uma testemunha. E o interessante é que ela não guardou. Eu vejo que essa atitude dela, assim, isso não está na Bíblia. Cada um pode. Eu vejo que ela deve ter colhido muitas bênçãos através dessa atitude dela, pela conversão de Naamã e outras pessoas. Por exemplo, como nosso irmão Anderson falou, de repente Naamã levou ela de novo para Israel, para os pais dela. De repente, Naamã foi lá e buscou os pais dela. Isso não tem nada na Bíblia. Isso é conjuntura. De repente, chamou eles, buscou ele para morar na Síria. Houve uma conversão na vida dele, ele se transformou, né? Ele passou a ser um novo homem, uma nova vida. Nasceu de novo, né? Então ele, logicamente, vai ter uma atitude melhor para as pessoas. Eu vou até fortalecer isso que o está falando. No versículo lá. Só um minutinho aqui. Versículo 14, de 2 Reis, capítulo 5. Então desceu e mergulhou, já Naamã mergulhando no rio, coisa que ele não queria fazer, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou, vamos prestar atenção, o texto está narrando aí. Então voltou o homem de Deus, ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. Estou com ele para que a tomasse, mas se recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar a ele.
e se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de irmão, quando assim me encurvar na casa de irmão, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Tá bom, a teu servo. Ele já falando, pedindo perdão, porque, como o Adriano falou, ele tinha as obrigações dele como general perante ao rei. Tinha o quê? Obediência àquele rei. Mas ele tinha uma obrigação de fazer. Mas ver a mudança de comportamento, de atitude. Outra coisa interessante, imagine a esposa dele esperando a volta de Naamã. Como Naamã chegou curado. Imagine a alegria daquela esposa, o regozijo daquela esposa, de poder abraçar, de beijar Naamã. Nunca mais esqueceu. E ela falou assim, cara, realmente, tem um Deus em Israel. Imagina os abraços. Isso não tem nada na Bíblia escrito. Imagina os abraços aquela garota que ela deve ter dado. Porque mulher é mais sentimental, mais amorosa. Imagine a gratidão que aquela mulher teve para aquela criança. Como ela foi tratada. E muitas vezes nós perdemos essas bênçãos. Nós perdemos essas bênçãos. Por que José foi tratado bem lá depois que ele saiu da prisão, revelou o sonho a Faraó? Como ele foi tratado nesse episódio? É o segundo na hierarquia. Manda buscar a tua família, que desça para o Egito. Manda os carros buscar teus pais, todos os familiares, sustenta eles aqui. Porque José era uma testemunha. O faraó viu o poder de Deus ali. Viu a diferença de José. O que o José vivia, ele falava. Ele era um homem íntegro. E muitas vezes, também, que as nossas vidas, sem sair uma boca, sem sair uma palavra da nossa boca, nós somos testemunha para a nossa atitude a esse mundo. Está vendo? A Catarina, uma serva fiel, paga suas contas, o pessoal só fala bem. Está vendo? O Jorge, crente mentiroso, 7-1. Barreiras, os problemas, a oportunidade de dar testemunho. Quando vem também as facilidades, as vitórias, é a oportunidade também de dar testemunho. Porque tanto numa condição quanto na outra, nós vamos ser tentados a pecar do Senhor. Uma, a gente pode querer se exaltar e não testemunhar, não agradecer, ser grato, várias outras coisas, né? E a outra a gente pode querer mudar, reclamar. Então tudo tem. Exatamente. Eu gosto muito de orar. Eu oro até em casa, eu acho que eu posso pensar assim, aonde o Senhor nos colocou para trabalhar, para morar e para viver, nós temos que ser testemunho. Não pode ser ver um Jorge cristão quando está na Buarque, Nazaré 325, e um Jorge cristão, onde eu moro, totalmente longe do Senhor, não falando nada, vivendo uma vida dissoluta. A vida que eu levo aqui, eu tenho que ver lá no Manuel Custódio, no Rio de Janeiro, no Japão, em toda a parte do mundo, aonde eu estiver, aonde nós estivermos individualmente, nós temos que ser luz nesse mundo de trevas. Nós temos que ser luz nesse mundo de trevas. E não pedra de tropeço para as pessoas. Ah, por que está acontecendo isso comigo?
O Senhor não nos chamou para ficar sentado em banco. Nos chamou para ser testemunha, para anunciar as boas novas da salvação. Nosso irmão Adriana, Lúcia, e o Vantui e a Alessandra e a minha esposa estivemos na Cidade Nova. Então teve um irmão lá falando de coisas que, para nós aqui, isso assim, se fosse aqui, como nós reagiríamos? Será que nós pregaríamos a palavra de Deus para essas pessoas que fazem isso lá? O nosso irmão Ismael, eu não vou falar o que botou no grupo da Boarque, não vou falar o nome também, é uma irmã, não sei, ela estava escutando a palavra de Deus, não sei mais o quê, aí uma pessoa da própria família escutou ela falando, ouvindo e lendo a palavra de Deus, foi abusada sexualmente, foi agredida sexualmente, mas mesmo assim ela vai pregar o evangelho lá, vai pregar o evangelho, porque aquilo que você recebeu do Senhor, você não pode guardar num caixote, ou então fazer um buraco aqui e enterrar, não. E nós aqui, eu vejo, eu me sinto aqui, um lugar bom de viver, por enquanto, porque a Bíblia fala também que cada dia que passa não vai ficar melhor, vai ficar pior. Se nós esperamos esse mundo ficar melhor, não vai. Mas nós podemos fazer a diferença, porque se uma pessoa da nossa família, um vizinho, ou qualquer pessoa desse mundo se converter, aquela pessoa vai fazer diferença, como Naamã, como Nabucodonosor. Você vê a arrogância daquele homem, joga esses homens no lago de fogo, e aqueles homens saíram da fornalha. Faz um decreto aí, ó, que só existe Deus em Israel, o Deus deles. Esse é o Deus. Eles viviam uma vida, eles pregaram para Nabucodonosor e para aquele povo, e nós não vamos se encurvar essa estátua. Somos servos do Deus vivo, do Deus que criou o céu, a terra, o universo e as estrelas. Daniel foi um servo fiel, as pessoas viam nele Cristo, via Deus na vida de Daniel. Mesmo se o Senhor não quisesse livrar ele da fornalha, fica sabendo, ó rei, nós não vamos nos encurvar diante da sua estátua, não. Mesmo que o Senhor não nos livrar, porque era da vontade de Deus, mas Deus tinha um propósito, né? Então foi da vontade de Deus livrar, para que aquele rei tenha o seu coração tocado ali, e muitas pessoas também, com certeza, estavam em volta, presenciaram, né? Adriano, você puxou um assunto agora que eu não estava pensando. Imagine se os três amigos de Daniel falassem assim, não, vou adorar o Deus de vocês sim. Ninguém está vendo aqui, só está a gente aqui mesmo. Vamos adorar aqui, mostra obrigado. Foi bom por causa da coisa dessa criança. Se ela tivesse falado para a mãe, para a mulher dele, sobre o profeta, Ele não estava ali, estava como escrava. Imagine a regalia que os amigos de Daniel começou a ter. E o próprio Daniel. Mas não é regalia de ficar sentado, não. Porque quando Daniel foi levantado lá como governante, ele tinha suas obrigações. Se o senhor nos botou para trabalhar em algum órgão de faxineiro, de pedreiro, de qualquer... Nós temos que fazer a diferença. Porque nós temos um Deus vivo. Porque as pessoas no mundo estão nos vendo. Para a tua atitude, você sem abrir a sua boca, vidas possam se converter. Eu quero ser igual a Adriano, eu quero ser igual a irmã Neuza, assim por diante. Que Deus é esse que eu vou seguir? Olha o cara lá, não paga as suas contas. Nós somos testemunha viva. E hoje vemos
pessoas parece que não estão se convertendo. Por que não estão se convertendo? Primeiramente, não estão sendo pregado um evangelho genuíno. Primeiramente, não tem mais um modelo de vida de uma pessoa que possa ser modelo para as pessoas do mundo, para fazer a diferença. Não temos. Poucos hoje fazem a diferença. Tem irmãos em toda parte do mundo que fazem a diferença, mas aí parece que o grupo maior está se sobressaindo. Não estamos preocupados de evangelizar, não estamos preocupados de anunciar boas novas. Estamos dando esse privilégio para outras pessoas, enquanto estamos descansando e a violência está chegando à nossa porta por culpa minha, que eu não estou fazendo a minha parte de anunciar, de ser um embaixador de Cristo. Estou me acomodando, ligo a minha televisão lá, fico lá vendo a Sky lá, ver o jogo do Flamengo e Vasco. Em 2 horas morreu várias pessoas por minha culpa, porque eu nem se levantei para orar. Ah, não. Vou ver a novela da Rede Globo, vou ver a novela do SBT, vou ver a novela disso, vou ver o Tarzan, vou ver qualquer coisa. E pessoas morrendo, e meus vizinhos sem se converter. Estou lá brigando com a minha esposa dentro de casa, brigando com meu filho, xingando. Esse aqui é cristão? Não tem mudança de vida? Como é que ele pode falar de Cristo para mim? Se não tem mudança de vida, de comportamento, de atitude. O senhor aqui, como falou, essa garota podia ficar quieta ali, ela não tinha obrigação nenhuma. O cara me levou preso, esse homem me levou preso, tirou dos meus pais, tirou da minha família, tirou dos meus amigos lá, meus amiguinhos lá do maternal, do colégio, da pracinha que eu brincava, e me trouxe aqui para ser escrava dele, para lavar a roupa dele, para limpar as botas dele, que ele vem da guerra. Mas ela fazia com amor. Fazia com amor. E ela não estava esperando nada em troca, não. E hoje, vemos pessoas que se falam de cristão cobrando uma cura, um milagre, que não tem poder nenhum esses homens. Não tem poder nenhum. Essa garota trouxe paz àquela casa. Essa garota trouxe vida à casa de Naamã. E nós, e eu, tenho trazido vida e paz aos meus vizinhos, meus familiares. A nossa vida aqui é curta, é bem curta. Nós somos privilegiados. Sabe o que é isso? Somos privilegiados. Porque nós temos um Deus vivo, 24 horas, Ele nos ouve, nos escuta, Ele nos vê todo momento, Ele não dorme. E nós não estamos valorizando esse Deus, não estamos valorizando o que Ele fez por nós, entregando o seu Filho. Hã? É tarde, a gente tem uma mudança de atitude. Não, exatamente. Não importa. É tarde. Vai ter uma mudança de atitude. Exatamente. É como o rei Josias, lá em Crônica fala sobre ele, que ele era novo. Aí pegou lá, acharam os pergaminhos lá, olha, que negócio isso aqui, estava tudo arrebentado, vou ler aqui, vou levar lá para o rei. Mudança de atitude daquele rei que trouxe para todo o povo de Judá. Mudança, comportamento. Agora sim, não, deixa eu falar, isso é coisa do passado, dos meus pais, dos meus avós. Valorizou as coisas de Deus. Valorizou. Ele valorizou, ele teve reverência, ele teve respeito, temor. E oportunidade, porque essa oportunidade que ele aproveitou, se ele não tivesse tomado, ele ia para o exílio, ia ser para a Babilônia, ele ia para a Babilônia, como foi depois dele. Quando o Senhor mandou, vai lá, fala para o rei que mandou você daqui, que ele
não vai para o exílio, não vai correr para a Babilônia. Aproveitou a bênção, aproveitou aquele momento, porque a gente não espera, mas vem com tudo. E quando nós não corremos a bênção, é porque do nosso problema. Não é porque de se eu não, sou crente, eu vou para o Senado comigo. Vai. A palavra de Deus fala bem claro. Não espera nada de cima, não. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa esperança aqui é que pessoas se convertam, é que vida se reconheça a Cristo como Salvador. A minha irmã da casa era a única, a minha irmã Márcia, a segunda mais velha, era a única que pensava a Cristo como Salvador. Aí daqui a pouco, meu pai, com a pregação do irmão, não sei qual irmão, porque eu não era criança ainda, bem, se converteu. Aí minha mãe se converteu. Aí minha mãe tinha uma conferência lá no Andaraí. Ela falou assim: Jorge, vamos lá, tem uma pregação, já tinha ido lá há muito tempo quando era criança. Vamos lá hoje. E eu estava lá, gol, dois de pau, né? Sentado na minha cama, dormindo. Não sei se eu estava vendo Faustão, será que eu estava vendo? Lá. Vou lá, mãe, vou lá sim com a senhora. Troquei a roupa e desci com ela. E aquilo mudou minha vida. Minha mãe foi usado como um canal, um instrumento. Se ela não tivesse ido na minha casa, hoje não estaria aqui junto com os irmãos. Não teria conhecido a minha esposa, meus filhos. De repente já teria morrido há muito tempo e já estava lá na condenação, lá do inferno lá. Mas Deus usou uma pessoa no passado, um irmão no passado, para falar para da minha irmã, foi falando. E como aqui nós também, como falamos para os nossos vizinhos, nossos familiares, e vem as conversões, mudança de atitude, mudança de comportamento. E é uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. É uma alegria no céu quando um pecador não se arrepende. Porque nós sabemos claramente que quando a pessoa parte desse mundo sem Cristo, morre sem Cristo, ela já está condenada. E engraçado que mesmo nós sabemos disso tudo, nós ficamos fazendo beicinho para pregar o Evangelho, para ser uma testemunha. Quantas pessoas que nós podíamos estar orando para a salvação dessas pessoas e nós não oramos? Quantas pessoas podemos estar evangelizando, falando dia após dia e não falamos? Entrega só um folheto, qualquer coisa, um folheto, um pedaço de pão, você pode fazer a mudança. Um copo de água. Ser testemunha. Ser canal de bênção. Aproveitar as oportunidades. Porque amanhã pode ser muito tarde as oportunidades. Essa oportunidade um dia bateu minha porta, no meu coração. E não foi por mim que eu me converti, não. Foi porque a conversão é um milagre de Deus. E isso, como o Lucas, nosso irmão, falou lá no Subir, isso não vem de nós. É do Senhor. É do Senhor. Nós temos que ter um avivamento desse amor, como teve para essa criança lá de falar, uma coisa simples. Nós temos que estar anunciando as boas novas em tempo, em fora de tempo. Temos que pregar, evangelizar. Nós vemos aqui, a Catarina já até falou, tem um irmão aqui que me chama muita atenção aqui, Itaperuna, como tantos outros me chamam a atenção, mas esse irmão me chama a atenção porque com tantas dificuldades dele, ele não perde tempo não.
É o nosso irmão filho do seu Silva Aurélio, o Marco. Ele vem da reunião, para na praça ali, para nas praças, aí vai entregando folheto, vai, com toda a dificuldade dele, ele não perde um momento. Foi ele que me convidou uma vez, eu estava ansioso em casa, foi ele que me convidou para entregar folheto com ele. Se eu conheço Itaperuna, boa parte da Itaperuna aqui por cima, do Castelo, foi através desse rapaz, desse irmão Marco. Jorge, vamos hoje, vamos embora. Subia a seringueira, atravessava ali para o Horto, para a Ronda, ia por ali. Eu falei, cara, e sabe o privilégio disso? Que eu e ele tivemos? Como nós, como entregamos folheto, quantas pessoas você conhece através disso? Faz amizade entregando. Porque quando você começa a ir todo dia, um dia sim, um dia não, as pessoas vão conhecendo você. Quando passa na rua aqui, ô fulano, ô ciclano. Oportunidades que Deus nos dá para conhecer outras pessoas, para ser um canal de bênção para essas vidas. E que realmente possamos ser um canal de bênção, ser uma testemunha nesse mundo, enquanto Cristo não nos chama, enquanto estamos vivos aqui, nesse mundo. Que as pessoas possam falar com o seu Sebastião. O soldado pediu para o seu Sebastião, na Batista lá. Eu não vi ninguém falar assim, servo. As pessoas falavam, os irmãos falavam, esse aí é o servo fiel. E eu não conhecia ninguém lá na Batista, só a irmã da Esther, reunindo lá, e o marido dela. Não, esse aí eu conhecia desde criança. Íntegro. Porque o testemunho de um servo faz muita diferença. Até na morte vai dar fruto. Vai dar fruto. Quando chego aqui tem um velório, eu acho o melhor lugar para pregar o evangelho é quando tem um velório. Que aquilo ali é realidade. É realidade. Que a morte vai chegar. Agora cabe, se aquele pessoa morreu sem Cristo, e eu fui um dos culpados, porque nunca falei para ele de Cristo. Aquele homem morreu sem... As pessoas morrem por culpa nossa, por culpa minha. Porque nunca ouviu o evangelho. Porque estamos preocupados com várias coisas, mas que as coisas espirituais não estão valorizando. Que a obra do Senhor não estão valorizando. O Senhor mesmo fala isso. Essa área é grande. Ore para enviar obreiros. Esses obreiros, não é aqueles irmãos que estão lá na Bósnia ou na Rússia, não. Somos nós todos. Todos nós somos obreiros. Somos todos nós, canal de bênção. Que o Senhor possa abençoar e acrescentar aquilo que não foi falado. Obrigado. Amém.